Em um tempo muito distante, antes das grandes cidades, dos reinos poderosos e das maravilhas do mundo antigo, vivia um homem chamado Enoque. Sua vida se desenrolou na aurora da humanidade, quando a terra era jovem e o céu, um mistério insondável que cobria o firmamento dia e noite. Enoque viveu em um mundo que era muito diferente do nosso. Era uma época anterior ao dilúvio, caracterizada por longevidade humana e uma proximidade mais tangível com o divino. A referência principal a Enoque está em Gênesis 5, 21, 24, que diz: Viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Esta passagem é interpretada por muitos como uma indicação do favor divino para com Enoque, devido à sua retidão e comunhão íntima com Deus. Além do relato em Gênesis, Enoque é mencionado em outras partes da Bíblia, como na carta aos Hebreus, 11:5, onde é afirmado que, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou, pois antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Isto reforça a ideia de que Enoque foi levado ao céu como recompensa por sua fé e vida piedosa. Este vídeo não é apenas uma história, é uma exploração do poder da fé e como ela pode transformar completamente a nossa existência. Vamos desvendar juntos os segredos de Enoque, entender como sua fé inabalável e seu caminho espiritual único nos inspiram até hoje. Se você busca inspiração para uma vida de maior significado, este é o vídeo certo para você. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Não perca nenhum detalhe dessa incrível história. Cada momento deste vídeo tem o potencial de mudar a forma como você vê a vida. Enoque também é o protagonista de um texto apócrifo, conhecido como o Livro de Enoque, que não faz parte do cânon bíblico da maioria das tradições cristãs, mas é considerado importante em algumas tradições etíopes. Este livro oferece uma visão mais detalhada da figura de Enoque, incluindo suas visões celestiais e mensagens proféticas. No Antigo Testamento, especificamente no livro de Gênesis, ele é descrito como o 7º patriarca, a partir de Adão, na linhagem que leva a Noé. Enoque era filho de Jared, conforme descrito no livro de Gênesis na Bíblia, e pai de Matusalém. De acordo com a Bíblia, Matusalém é conhecido por ter vivido 969 anos, o que o torna a pessoa mais longeva mencionada nas Escrituras. Desde cedo, ele demonstrou uma conexão íntima e profunda com Deus, diferente de tudo o que seus contemporâneos conheciam. Enquanto muitos se perdiam nos afazeres cotidianos e nas preocupações terrenas, Enoque buscava compreender o divino, dedicando-se a uma vida de retidão e fé. Ele andava pelos campos vastos e pelas colinas suaves, conversando com Deus como se falasse com um amigo próximo. Essas conversas não eram feitas de palavras comuns, mas de um entendimento profundo, um diálogo do coração. Enoque sentia a presença de Deus nas brisas suaves, nos rios que cantavam e nas estrelas que piscavam no céu noturno. Sua fé era tal que transcendia o físico, elevando-se ao espiritual. A vida de Enoque era simples, mas rica em espiritualidade. Ele era um guardião da verdade divina, um farol de luz em uma época onde as trevas começavam a se espalhar. A maldade crescia no coração dos homens, mas Enoque permanecia firme, um exemplo de bondade e obediência a Deus. À medida que Enoque caminhava com Deus, ele começou a perceber que sua jornada não era apenas para seu próprio crescimento espiritual, mas também para ser uma luz para os outros. Em uma época em que o conhecimento do divino se tornava cada vez mais obscurecido pelas escolhas erradas da humanidade, Enoque tornou-se um portador da verdade, ensinando aqueles ao seu redor sobre os caminhos de Deus e como viver em harmonia com a criação. Sua sabedoria não vinha de livros ou de ensinamentos humanos, mas diretamente de sua comunhão com Deus. Ele falava de coisas que muitos não conseguiam entender, sobre a natureza do universo, a ordem da criação e o propósito da vida.
Enoque via o mundo de uma perspectiva elevada, reconhecendo a mão de Deus em tudo. Apesar de sua profunda espiritualidade, Enoque não era um eremita. Ele vivia entre as pessoas, compartilhando sua vida com a família e a comunidade. Ele era pai, esposo e amigo, equilibrando sua vida espiritual com suas responsabilidades terrenas. Enoque era um exemplo vivo de que era possível andar com Deus no meio de um mundo imperfeito. Mas a maior prova da singularidade de Enoque ainda estava por vir. Diz a Escritura que Enoque andou com Deus por 365 anos. Andar com Deus é uma metáfora poderosa que descreve a relação excepcionalmente íntima e contínua que Enoque manteve com Deus. Essa expressão sugere não apenas obediência e fé, mas uma comunhão diária, um estilo de vida caracterizado pela busca constante da presença divina e pelo alinhamento com a vontade de Deus. A integridade de Enoque não se limitava às suas crenças internas. Era evidente em suas ações e interações diárias. Ele agia com justiça, tratava os outros com respeito e compaixão, e buscava fazer o bem em todas as situações, servindo como um exemplo vivo dos princípios divinos. Enoque demonstrou uma dedicação e disciplina espirituais que foram fundamentais para manter sua comunhão com Deus. Isso pode ter incluído tempos regulares de oração, meditação nas obras e na natureza de Deus e um compromisso com a retidão, mesmo quando isso significava nadar contra a corrente da cultura ao seu redor. Enoque deixou um legado de fé inabalável e integridade moral, que serviu de inspiração para sua comunidade e para muitas gerações posteriores. Seu exemplo de comunhão íntima com Deus e sua ascensão ao céu foram vistos como um ideal a ser aspirado, incentivando os fiéis a buscar uma relação mais profunda com o divino. A figura de Enoque é mencionada em várias tradições religiosas, incluindo o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, destacando seu papel como um modelo de retidão e fé. No Novo Testamento, por exemplo, a carta aos Hebreus e a epístola de Judas referem-se a Enoque, reforçando sua importância como um exemplo de fé verdadeira e obediência a Deus. Embora o livro de Enoque seja considerado apócrifo e não faça parte do cânon bíblico tradicional, ele oferece perspectivas profundas sobre a visão de mundo de Enoque. As profecias e advertências contidas nesse texto refletem preocupações com a justiça divina e o destino da alma, temas que permanecem relevantes para as questões espirituais e éticas contemporâneas. Segundo o livro de Gênesis, Enoque foi uma das únicas duas pessoas na Bíblia, o outro sendo Elias, que foi levado por Deus sem experimentar a morte. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Este versículo resume o evento misterioso, deixando muitas questões sobre como e por que aconteceu. O arrebatamento de Enoque simboliza a recompensa divina pela vida reta e pela comunhão íntima com Deus. Representa a possibilidade de transcendência espiritual sobre a mortalidade humana, enfatizando a importância da obediência e da fé pura. Para muitos, é uma antecipação da promessa de vida eterna para aqueles que são fiéis. A vida de Enoque, embora envolta em mistério, é um testemunho poderoso da possibilidade de uma relação profunda e significativa com Deus. Ele nos lembra que, mesmo nas épocas mais sombrias, a luz da fé pode brilhar intensamente, guiando o caminho para uma vida plena e uma eternidade com o Criador. Enquanto a história de Enoque ressoa através dos tempos, ela nos convida a refletir sobre as qualidades que tornaram sua vida tão agradável a Deus. Enoque não era apenas um homem de fé, ele era também um homem de ação, vivendo cada dia com o propósito de fortalecer sua relação com o Criador e com aqueles ao seu redor. Sua vida serve como um modelo de integridade, dedicação e amor incondicional. Além disso, Enoque nos mostra que andar com Deus não nos isola das responsabilidades terrenas. Pelo contrário, nos capacita a enfrentá-las com graça e sabedoria. Enoque foi um pai, um marido, um amigo, papéis que ele desempenhou com a mesma paixão e dedicação que dedicava à sua espiritualidade.
Ele integrou sua fé em todos os aspectos de sua vida, demonstrando que o verdadeiro caminho espiritual permeia cada ação, cada palavra e cada pensamento. A história de Enoque é um convite à reflexão sobre nossa própria jornada espiritual. Ele nos desafia a perguntar: estamos andando com Deus em nossa vida diária? Estamos buscando uma relação profunda e significativa com o Criador, assim como Enoque fez? Sua vida nos inspira a buscar a verdade, a viver com propósito e a cultivar uma fé que transcende o entendimento humano, apontando para a possibilidade de um destino além da morte física. Através da narrativa de Enoque, somos lembrados de que a história de cada um de nós está sendo escrita não apenas nos livros da terra, mas nos anais do céu. Enoque nos ensina que, independentemente das circunstâncias, podemos escolher andar com Deus, tornando nossa vida uma jornada de fé, esperança e amor incondicional. A integridade e a retidão de Enoque, em uma época marcada pela imoralidade e distanciamento de Deus, destacam-se como um testemunho poderoso da capacidade humana de viver de acordo com altos padrões éticos e espirituais, independentemente das circunstâncias externas. A história de Enoque é uma poderosa lembrança de que viver de acordo com os ensinamentos de Deus não requer atos extraordinários, mas sim uma dedicação contínua e sincera em nosso cotidiano. Enoque nos ensina que a verdadeira comunhão com Deus é alcançada através de uma vida de retidão, obediência e fé, praticadas de maneira simples, mas profundamente significativa. Sua caminhada com Deus, levada a cabo no contexto de sua vida diária, ressalta que a santidade e a proximidade com o divino estão ao alcance de todos nós, independentemente de nossa situação ou ocupação. Através do exemplo de Enoque, somos encorajados a buscar uma relação íntima com Deus em todas as nossas ações, transformando nossa existência cotidiana em um reflexo vivo dos valores e princípios divinos. Se você encontrou inspiração em sua história de fé e comunhão com Deus, compartilhe este vídeo para espalhar a mensagem de esperança e encorajamento espiritual. Não se esqueça de se inscrever e deixar seus comentários abaixo para se juntar à nossa comunidade que busca profundidade espiritual. Ao compartilhar, você ajuda outros a descobrir caminhos para uma fé mais significativa. Tenha uma semana abençoada. Agora, confira os vídeos que estão aparecendo na tela para continuar explorando histórias transformadoras como esta. Sua jornada de fé está apenas começando.